Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Vitória maiúscula do Flamengo, poderia ser demais, mas é isso, futebol é isso. Ganhamos de 4-1, uma goleada e tanto, né? Sensacional, na casa do adversário, contra um time que a gente jamais tinha vencido em Libertadores. A gente já quebra o tabu com goleada. Sensacional. E a gente teve um lance lá que gerou polêmica e que torcidas adversárias, todo mundo falando um monte de besteira, é sempre a mesma coisa, né? A gente vai falar sobre isso aqui agora. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É muito importante a sua inscrição aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Você ajuda a gente a passar as mídias oficiais de clubes, como a gente já passou do Santos. A gente pode passar outras equipes aí de São Paulo, passamos a maioria das equipes do Brasil e você ajuda muito a gente aqui se inscrevendo. No comentário fixado tem o link da Outsider Tours. Entre em contato com a Outsider, tem pacote para a final da Libertadores da América, tem camarote no jogo agora contra o Olímpia lá em Brasília e tem o pacote da final da Libertadores da América. Esse kit aqui é maravilhoso, né? Lindo, olha só. Pois é, vamos garantir outra se Deus quiser e você pode estar na final com a Outsider Tours. O link está aqui junto com o nosso comentário fixado, também do Clube de Membros e do Clube VIP do Paparazzo Rubro-Negro. Bem, a gente já começa o vídeo quebrando essa polêmica aí. O VAR, né, se comunicou com o árbitro durante a partida e foi passado para o árbitro o seguinte: a falta claramente é do jogador do Olímpia e a mão do jogador do Flamengo golpeia sem querer. É tudo normal, o golpe foi totalmente acidental pela disputa, sem intenção, tá? Então, assunto encerrado, a Arrascaeta não tem culpa. O VAR, por que vai ter que, como estão pedindo, a Comebol denunciar uma coisa que o VAR avaliou, analisou, reviu, cara, e passou o parecer para o árbitro de que não foi nada, foi acidental. Acidentes acontecem, e aí ficam nessa loucura, nessa coisa toda, né, de querer punir o jogador só porque é do Flamengo. E também eu acho importante a gente ressaltar da vitória maiúscula também para a contagem do Flamengo. O Flamengo está invicto na Copa Libertadores. O Flamengo foi eliminado ano passado sem perder. O Flamengo foi eliminado para o Racing sem perder. O Flamengo não perdeu, né, os jogos para o Racing. Então, desde a primeira fase, desde a fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2020, o Flamengo não perde um jogo. Se não me engano, o último jogo que o Flamengo perdeu foi aquela goleada para o Independiente Del Valle na altitude. O Flamengo, então, tem 14 jogos invicto. Desses 14 jogos invicto, o Flamengo, olha só, tem 30 gols marcados, que geram uma média de mais de 2 gols por partida. Impressionante. Em contrapartida, são 15 gols sofridos, que geram uma média de 1 gol sofrido por jogo, mais ou menos. Então, o Flamengo em 14 jogos invictos na Libertadores, são 5 empates e 9 vitórias, tá? Sendo 4 goleadas. O Flamengo meteu 4-0 no Independiente Del Valle, meteu 4-1 no União La Calera já nessa edição, meteu 4-1 no Defensa e Justiça e meteu 4-1 no Olímpia. 4-1, pois é, o Flamengo agora o time do 4-1, né? A gente teve aí algumas declarações importantes pós-jogo do Renato. O Flamengo já chegou no Rio de Janeiro, né? Inclusive tinham alguns jornalistas lá presentes, o Flamengo chegando na madrugada no Rio de Janeiro. E eu acabei de ver aqui no Twitter do Caemota o Gabigol falando, né, que amou ser xingado de novo. O Caê conversou com ele falou que Libertadores também são sempre noites especiais, né? Ele falando sobre isso, de gostar de disputar a Copa Libertadores da América e que gosta de ser xingado. Ele falando com amor ser xingado, porque ele gosta de jogar com o público. A verdade é essa, o Gabigol, ele adora jogar com o público, né? E isso para ele é uma situação aí
impagável jogar com a presença do público. Teve o jornal argentino também falando da atuação do Gabigol, atuação grandiosa. Segundo o diário Olé, né, o Gabigol foi um dos destaques da partida e eles falam que a superioridade da equipe do Flamengo foi notória, né, e destaque para a atuação do Gabigol. A publicação fala em atuação grandiosa do Gabigol. Eles são assim, né, bem traumatizados com o Gabigol, os argentinos, né? Mas a vitória foi contra o Paraguai. A gente só fez chegar lá na Argentina, né, mais uma vez, o Gabigol. A gente também tem que falar sobre a situação que aconteceu lá. A gente tem flagras, inclusive, que aconteceram ali de dentro da torcida, imagens de dentro da arquibancada do Olímpia. Os torcedores do Olímpia, quando o Diego Alves vai pedir para se acalmarem, que estavam jogando coisa no campo, estavam reclamando ali do que aconteceu com o Salazar, o Diego Alves pede calma e eles começam a chamar os jogadores do Flamengo de macacos, né? Macaco, começam a chamar de macaco. E no final, quando o Vitinho faz o quarto gol, o Vitinho e o Bruno Henrique saem imitando o Homem das Cavernas, macaco, né? Saem imitando assim, meio que mal feito, meio que engraçado pra caramba, mas saem nitidamente imitando macaco para dar uma resposta na base da brincadeira a esse grande absurdo. A verdade é que isso tem se repetido cada vez mais nos jogos aqui da América do Sul. A gente vem sempre sofrendo isso em viagens. Eles chamam os brasileiros de macaco o tempo todo. Foi assim. Olha, eu lembro em 2017, 2018, sempre. Tem viagem do Flamengo para a Argentina ou qualquer outro país aqui da América do Sul, eles chamam os brasileiros de macaco. Isso aí precisa acabar, isso aí é uma vergonha, um absurdo. Sempre essa mesma situação, né? O Renato Gaúcho chegou a comentar. Infelizmente, tem acontecido no mundo a injúria racial. Cobrei muito o delegado do jogo, eles vão tomar as devidas providências, pois isso choca. É muito triste que aconteça no mundo todo. É importante a gente cobrar isso, que as autoridades tomem as providências. Fiz a minha parte em campo, agora é com a diretoria. Ele falou também que o Flamengo é o Flamengo, no momento que ele perde é muito cobrado. Acho que o mais importante de tudo foi que 3 dias depois, pela Libertadores, voltou a fazer o que estava acostumado. O torcedor pode ficar tranquilo. Trabalho é o que não falta. Tenho procurado corrigir alguns defeitos que a equipe vem apresentando. Mas nós não vamos ganhar todos os jogos. O Renato também fala, procuro passar minha experiência para os meus jogadores, por isso que eu falo que eu tenho um grupo muito bom, muito inteligente a nível de seleção brasileira. Entramos um pouco mais concentrados, não demos muitas chances ao adversário. Libertadores é sempre um jogo complicado. Após a vitória também, a gente teve o Gabigol tirando onda nas redes sociais, né? Ele fez alguns números importantes e aí ele mandou um recado para quem estava criticando ele no jogo passado. Cara, tem que levar na boa as críticas. Eu, por exemplo, eu fui um que reclamou muito da questão dele ter sofrido pênalti. Eu acho que ele sofreu um pênalti absurdo e pouco se falou. A gente não vê a mídia paulista falando desse pênalti, só vê os caras aparecendo para criticar ele quando ele é expulso, quando acontece alguma coisa. Mas eu acho que o Gabigol não tem que dar importância para essas críticas, não. Ele tem que saber lidar com isso melhor. E ele mandou uma postagem, me critiquem mais, com um bonequinho rindo com a língua para fora. Repostando, né, as informações do Footstats. Gabigol entre todos os 789 jogadores da Libertadores 2021. Primeiro em gols, 8. Primeiro em participações em gols 11. Primeiro em finalizações, 29. Primeiro em finalizações no alvo, 16. Primeiro no índice Footstats, 182 pontos. Aí ele aproveitou para dar uma zoada, né? Falando, me critiquem mais. E foi importante aquela decisão do VAR de dar o pênalti em cima do Arrascaeta no pisão do jogador do Olímpia,
Foi pênalti mesmo, mas foi importante porque ela salvou a noite do Filipe Luiz. O Filipe Luiz ontem completava 100 jogos pelo Flamengo. Era um momento histórico para o lateral. Chegou em 2019, tem 8 títulos, 2 campeonatos carioca, 2 campeonatos brasileiros, Libertadores, Recopa, Supercopa também tem 2. E aí a gente sabe que ele completou 100 jogos pelo Flamengo ontem. É um jogador que atua muito, não costuma se machucar. É um jogador que realmente, apesar da idade, atua demais e tem o seu valor até por isso. É um jogador que está sempre à disposição. Completou 100 jogos pelo Flamengo em, a gente pode dizer aí 2 anos, porque chegou no meio de 2019. E aí, no meio para o final de 2019, ele estreia naquele jogo lá que a gente perdeu para o Bahia, com o Jorge Jesus. Então são 2 anos, 100 jogos em 2 anos, em 2 temporadas, assim, né? Ele atravessa, na verdade são 3 temporadas, mas o período, assim, mais de 2 anos, 2 temporadas. Então são 100 jogos, é um número expressivo de jogos pelo Flamengo, tem história pelo Flamengo, e completou ontem. Então seria muito chato ver o Filipe Luiz expulso, aí o árbitro teve que cancelar a expulsão por causa do VAR, né, do pênalti, e a gente agradece. E o jogador que fez aniversário agora também. Então o Filipe Luiz acabou de completar o seu aniversário e completou também 100 jogos. Parabéns aí ao Filipe Luiz. Saludo, né? Saludo, Filipe Luiz. Pois é. A gente teve aí também o ex-zagueiro do São Paulo, o Lianco, sendo oferecido ao Flamengo. O negócio com o Davi Luiz aí. Muitos dizem aí que o Davi Luiz pode acabar indo pro Galo. O Galo que está se reforçando, ganhou o River ontem. É um adversário aí considerável, né, do lado de lá da chave, também no Brasileirão. Na outra chave nós temos ali o Palmeiras e o São Paulo que empataram. O Galo que ganhou fora de casa o River de 1-0. Chave complicada. E está se falando no nome do Lianco, né? Formado, segundo o portal Flaweb, formado no Botafogo, com passagem pelo São Paulo. É um nome oferecido aí recentemente ao Flamengo. Acontece o seguinte, conversando com fontes ligadas à diretoria, eles nos dizem que oferecidos são muitos jogadores. Muitos jogadores são oferecidos o tempo todo, né, ao Flamengo. E que isso não quer dizer que o jogador realmente interesse ao clube. Ele atualmente está no Torino da Itália, tem grandes chances de sair, já que o técnico da equipe, o Davi Nicola, não conta com o brasileiro, tá? O que pode dificultar a negociação, segundo a publicação, é o vínculo do Lianco, né? Contrato dele com o Torino encerra em 2026. O Flamengo teria que negociar. Eu acho improvável, foi o que me falaram. Muitos jogadores são oferecidos, tá? Se sair, talvez fosse por empréstimo. Vamos aguardar, mas essa resposta que me deram me parece claro que é um jogador que foi oferecido e que não tem nada acontecendo, tá? Mas que, segundo a publicação, o molde agrada o Flamengo, a situação de um empréstimo e tal, já que o clube busca negócios dessa forma com opção de compra, né? E o Zico fez uma revelação interessante à ESPN Brasil. Ele falou o seguinte sobre o Renato Gaúcho: poucos sabem que o primeiro cara a convidar o Renato para ser técnico fui eu. Eu estava no CFZ, Centro de Futebol Zico, na 2ª divisão em 2000. Foi no ano que ele deixou de ser jogador e começou a ser técnico. Eu pensei, o Renato tem tudo para ser um bom técnico, pelo carisma dele, pela sua forma de tratar o coletivo. Aí eu falei, Renato, vem aqui para ser técnico meu, pra gente subir e tal. Até hoje eu falo, pipocou para mim, hein? Mas ele foi pro Madureira, fez um bom trabalho e seguiu a carreira dele. É um cara que tem uma boa experiência dentro e fora de campo. Ele fala ainda que com relação a relacionamento, aí é relacionamento do dia a dia, entendeu? Seriedade. Te facilitar na hora que tem que facilitar e te cobrar na hora que tem que cobrar. Entender a questão do profissionalismo. Ele faz isso muito bem, é um cara altamente justo, correto. A vida pessoal dele é muito bacana, muito bonita. Isso tem reflexo lá dentro, no campo.
É um cara que não prejudica ninguém, não atrapalha a vida de ninguém. E é gostoso porque é irreverente, brinca, sai do lugar comum. Então o Zico aí, elogiando muito o Renato Gaúcho. Pela capacidade dele, o Renato, e pela competência, a gente projeta títulos, né? Um começo exuberante, como poucos tiveram no Flamengo. Então, já está todo mundo de olho querendo saber aonde vai parar. Hoje o Flamengo voltou àquele momento bom de confiança, segurança, de jogadores irem para dentro do campo tranquilos, alegres. Vamos torcer para que venham as conquistas, porque tu só marca a tua história em um clube com conquistas, e o Flamengo é candidato a essas conquistas. Eu queria aproveitar e falar sobre as declarações do Gabigol depois da partida, né? O Gabigol saiu em defesa também do Arrascaeta. É difícil você estar ali dentro de campo e acontece muita coisa que está fora do seu controle. Fomos íntegros e corretos com a bola. É uma pena o que aconteceu. Ele também fala sobre a importância da chegada do Renato Gaúcho, que a gente estava falando agora. O Renato faz o clima ficar bom, fica leve. A gente tem que continuar assim. Sempre com as vitórias, a alegria é maior. Ele fala também, a gente sabe que o Flamengo é sempre muito cobrado, mas a gente vai perder. Claro que a gente não quer perder de 4 como foi, mas nem os melhores times do mundo não perdem, tá? O Renato também avisou que o torcedor pode ficar tranquilo, trabalho é o que não falta, tenho procurado corrigir alguns defeitos que a equipe vem apresentando, mas nós não vamos ganhar todos os jogos. O Renato também revelou como ele cobra o elenco. Ele fala, eu cobro deles todos os jogos, o Flamengo é o Flamengo. No momento que ele perde é muito cobrado. Acho que o mais importante de tudo foi que 3 dias depois, pela Libertadores, voltou a fazer o que estava acostumado. O Renato também falou da concentração do time. Ele disse que entramos um pouco mais concentrados, não demos muitas chances ao adversário. Libertadores é sempre jogo complicado. Pelo placar, as pessoas acham que o adversário não é forte e não é verdade, tá? Ele falou também que a gente aprende nas derrotas e nas vitórias. O Flamengo ganhando todos os jogos, ainda vou ver coisas a melhorar. Mesmo vencendo, ele vê coisas sempre a melhorar no Flamengo. A questão do Inter, né, que o Flamengo não é o melhor time do mundo, os melhores também perdem, nós também tiramos proveito das derrotas e das vitórias. Estou muito feliz com o meu grupo. Infelizmente tivemos a derrota no último domingo, não estivemos tão bem quanto nos outros jogos. Acidente de percurso, mas tem que assimilar, entender o que aconteceu e não deixar acontecer de novo, né? Ele fala também que ele treina a parte tática, procura passar experiência, e por isso digo que tenho um grupo bom, jogadores inteligentes e acima da média. Estou a duas vitórias de passar o primeiro. Não que esteja preocupado em passar, quero vencer com o meu grupo. Então é isso, passamos uma geral aí no que aconteceu depois do jogo, né? Declarações de jogadores, Flamengo chegou, muita coisa aí acontecendo sempre com relação ao Mengão. Você acompanha o Mengão 11h30, às 11h30, claro, como sempre, no canal Paparazzo Rubro Negro 2, com Júlio Miguel Neto. Hoje, então, tem live às 11h30 da manhã no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Os produtos oficiais do Flamengo, da Conmebol, você encontra nas lojas oficiais do Mengão. E você pode utilizar o desconto do Paparazzo, o cupom PAPA nas lojas online, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br. Cupom PAPA te dá desconto de 5%. E claro, Outsider Tours aqui no comentário fixado. Vamos Flamengo, vamos pra cima, vamos continuar brigando aí, estamos praticamente na semifinal, é só jogar com seriedade que a gente passa. Vale lembrar, América do México 2008, tem que ter pezinho no chão, mas vamos pra cima que o Mengão ninguém segura, e se Deus quiser, dia 27 de novembro estaremos lá em Montevidéu com a Outsider Tours. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera, aquele abraço!